Nós estamos pregando, semana passada falamos sobre a vida de Davi. Quantos se lembram da mensagem da semana passada? Nós falamos sobre a caverna de Adulão, a famosa caverna de Adulão. Olha aí, foi um texto que Deus me deu e eu preguei. Mas essa semana, preparando material para disponibilizar durante a semana para os irmãos e também na internet, no nosso Instagram, que é o resultado da pregação de domingo, eu decidi ir pensando falar um pouco mais sobre a vida de Davi. Pelo menos 4 episódios da vida de Davi são muito importantes e de grandes lições para nós. O primeiro é a escolha de Davi. O segundo nós pregamos semana passada, porque eu ainda não tinha determinado, queria pregar sobre esses episódios de Davi, é a caverna de Adulão. O terceiro, na verdade, eu preguei semana passada. O segundo é o famoso texto e a história de Davi enfrentando Golias. E o quarto, daqueles que eu elegi como os 4 principais temas da vida de Davi, é a fuga de Davi do seu filho Absalão. Então, meus irmãos, eu vou estar pregando, talvez com alguma interrupção, porque temos ceia no meio do caminho, mas sobre esses episódios da vida de Davi, que são muito relevantes e que podemos fazer muitas aplicações importantes para a vida da igreja. Haja vista que temos pregado já há algum tempo, talvez há anos, em doutrinas do Novo Testamento. Decidi pegar um pouco o Velho Testamento para pegar dessas histórias, porque tudo que está contido na Bíblia, eu entendo que é a palavra de Deus, inspirada, revelada, e que tem proveito para as nossas vidas. São histórias e contextos que aconteceram em épocas diferentes, mas que podem ser facilmente aplicadas à vida de todo mundo, em qualquer tempo, a igreja do Senhor. Por isso quero convidar os irmãos a abrirem ou ser projetado aí o capítulo 16 da primeira carta, o primeiro livro de Samuel, capítulo 16, 1 Samuel 16. Então, nessa noite, eu quero falar com os irmãos e pensar com os irmãos sobre a escolha de Davi, quando Deus escolheu Davi. Obviamente que a pastoral, obviamente que a leitura responsiva, tudo isso é uma construção da palavra que nós vamos ler nesse momento. 1 Samuel, capítulo 16, por favor. Muito bem, diz assim o texto sagrado: disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belamita, porque diante dos seus filhos eu me provi de um rei. Disse Samuel: comerei eu, pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor, convida Jessé para o sacrifício e te mostrarei o que hás de fazer, e ungirás a quem eu te designar. Bom, Samuel aqui não mentiu, ele não contou toda a verdade, tá? Então tem gente que vai falar: olha, mas aí é uma abertura para mentira. Não, Samuel de fato sacrificou, mas ele não revelou toda a verdade, porque Saul já estava possuído por um espírito ruim, tentando matar a Davi. Verso 3, convidarás então Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que has de fazer, e ungirá a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém, e saíram ao encontro os anciões da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Porque já havia muita tensão em Israel naqueles dias, por causa de Saul. Respondeu: é de paz, vinde sacrificai ao Senhor, e santificai-vos santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Veja que houve de fato o sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe, e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê.
O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé, Abinadab, e fez passar diante de Samuel, ao qual disse: nem este escolheu o Senhor. Então fez passar a Samar, porém Samuel disse: tampouco este escolheu o Senhor. Assim fez passar seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram os teus filhos? E ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, e era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te, unge. Disse o Senhor a Samuel: levanta-te, unge, pois é este. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor possuiu Davi. Então Samuel voltou a Ramá. Glória a Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai querido e Deus amado, bendito seja o teu nome. Obrigado por estarmos aqui, a tua igreja reunida para cultuar o teu nome, adorar o teu nome e bendizer o teu nome. Aqui nós queremos dizer que o Senhor é o centro, a razão e o motivo de aqui nos reunirmos, Senhor. Há pessoas em algum lugar assistindo a transmissão desse culto, aqueles que vieram com a expectativa de ouvir a tua voz, de forma como só o Senhor pode fazer, pelo teu Espírito. Fala o coração da tua igreja nessa noite, usa a minha vida para isso, o Senhor, para levar a tua mensagem inspirada por ti, e que a tua palavra hoje encontre guarita em cada coração, e o teu Espírito cumpra aquilo que desde a eternidade o Senhor determinou que acontecesse nesse dia. Perdoa os nossos pecados, seja conosco, é como nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Diga amém. Então eu quero falar nessa noite sobre aquilo que já na construção da pastoral nós estávamos falando, que são as nossas escolhas. A vida de Davi é uma inspiração para muitos, pelo menos na maioria da parte de sua vida, embora tenha sido um homem que falhou como todos nós, e de certa forma falhou até feio em alguns momentos da sua vida. Mas é interessante que, apesar das falhas de Davi, ter sido um homem falho, ele foi escolhido para ser da linhagem do Senhor, e a partir de Davi, Deus estabeleceu uma aliança de perpetuar o reinado em Israel, um reinado eterno, na pessoa de Jesus Cristo, filho de Davi, da herança de Davi. E o Senhor prometeu que não faltaria mais reinado sobre Israel a partir daquele homem. E Deus o chama de um homem segundo o seu coração. Porque Davi era perfeito? Obviamente que não, porque não há homens perfeitos, porque Deus encontrou no coração daquele homem, daquele jovem, um motivo, uma razão, sondando o coração dele, para assim determinar a sua vontade. Saul já estava deposto, porque desobedeceu a Deus, fez aquilo que não deveria fazer, entrou em uma ação que não era cabível ao rei fazer, desobedeceu quando foi uma batalha, não sacrificou como Deus havia determinado através da vida de Samuel, e a decadência chegou diante daquele homem que foi rejeitado pelo Senhor, embora o texto sagrado abre dizendo que Samuel tinha como que pena de Saul, não é? Ele começou bem, mas não terminou bem porque desobedeceu. A gente já aprende aqui de saída que a gente pode começar alguma coisa bem e não terminar bem, se nós tirarmos os olhos do autor e consumador da nossa fé. Se de alguma forma nós acharmos que podemos ou sabemos e esquecermos do Senhor, e querermos fazer a coisa do nosso jeito, da nossa maneira. É mais ou menos isso que aconteceu com Saul, e Deus então o rejeitou. Não houve como retratação, não houve como Deus levar esse rei adiante, porque ele traria certamente ruína a Israel. Então esse é o primeiro episódio da vida de Davi, quando Deus, eu preguei sobre a caverna de Adulão, que já é um terceiro episódio, mas aqui o Senhor escolhe um novo rei para reinar sobre a terra. Essa não era a vontade de Deus, na verdade, né? Deus nunca desejou intermediadores para que estivesse no meio do seu povo, entre ele e o povo. Nunca quis isso. Mas por causa das falhas humanas, então, Israel vendo as outras nações, Israel observando que os povos tinham reinos e tinha rei, então pediu ao Senhor e constrangeu Samuel, e Samuel foi ao Senhor todo constrangido. O livro narra isso logo no seu começo,
E ele diz, eles não estão rejeitando a você, Samuel, Deus dizendo a Samuel, eles rejeitaram a mim. Então, a vontade de Deus era que o próprio Deus, através dos profetas, sacerdotes, levasse o povo a compreendê-lo, e ele falaria ao seu povo. Mas esse povo, em rebeldia, depois de um período de mais de 400 anos ali nos Juízes, onde o caos se instalou sobre Israel, esse povo decide então ter um rei, e Deus promove o primeiro rei que não dá certo, e agora ele chama Davi. E eu queria então nessa noite tirar algumas lições desse momento onde Deus escolhe Davi como o próximo rei de Israel. Todos enfrentamos momentos difíceis nas nossas vidas, onde obviamente temos que fazer escolhas, e elas são baseadas naquilo que temos como a nossa cosmovisão do mundo e daquilo que está ao nosso entorno. Deus, porém, nos lembra nesse texto, meus irmãos, que as nossas escolhas nem sempre serão certas e corretas, porque o homem tem uma tendência de fazer julgamentos e avaliações baseadas ou misturadas ou com interferência daquilo que é o seu entorno, que o motiva. Por isso não há nada neutro nessa terra, não há ninguém que de forma neutra vai fazer alguma escolha. Eu digo que até um juiz, um árbitro de futebol, quando ele apita esse ou aquele lance, e você às vezes não concorda porque é seu time, ou às vezes acha que está havendo alguma fraude ali, é porque de fato todo mundo tem alguma interferência na vida quando vai fazer escolhas. Um juiz, quando senta para julgar, acredite, ele vai usar a lei como parâmetro, e deve ser assim, mas sim, aquilo que ele viveu na sua infância, aquilo que construiu a sua formação de vida, vai em algum momento interferir nas suas escolhas, então ninguém está isento. E nessa história nós vemos até um profeta que foi enganado e traído pelos seus olhos, pela forma com que via o mundo e fazia as suas escolhas. Mas é inevitável que a gente faça escolhas, então o chamado divino aqui no capítulo 16 de 1 Samuel vai nos ensinar a maneira como os homens fazem as suas escolhas e como Deus faz a sua escolha, e é isso que eu queria ver com os irmãos nesse texto. Então 1 Samuel vai nos ensinar eu quero usar pelo menos 3 fundamentos importantes no processo de escolha, que vai nos ensinar a vivermos dependentes de Deus. E a primeira delas está aí, a partir do verso 6 até o verso 7, a escolha divina não se baseia na aparência do homem. Essa é a primeira. Nós temos uma tendência de olhar, quem nunca olhou alguma coisa ou para alguém e logo em seguida fez um pré-julgamento, ou fez a sua escolha, ou declarou sua opinião, a sua preferência sobre isso. É impossível que isso não aconteça com um ser humano. Mas acontece que existem situações na vida que nós não podemos deixar que o nosso coração, que os nossos olhos, que a nossa forma de ver o mundo, simplesmente, sem o filtro de Deus, nos faça ir e buscar, ou escolher, ou tomar um caminho. Isso serve para um trabalho, isso serve seriamente para laços matrimoniais, né? As pessoas muitas vezes se envolvem com outras pessoas, não perguntam a Deus, não buscam a Deus. Existe até um provérbio popular que diz o seguinte, que o amor é cego, mas Deus não é. O amor é cego, mas Deus não é. Então, por esses motivos, essa cegueira, ou essa visão turba que o homem tem, que muitas vezes lhe atrapalha a fazer escolhas, pode afetar a sua vida para a eternidade, inclusive. E aqui no capítulo 16, a partir do 6 e o 7, nós vamos ver que a visão do homem é limitada. Quando Samuel viu Eliabe, o texto você pode acompanhar aí, ele julgou pela aparência e acreditou que seria o ungido do Senhor. Olha aí o texto que está dizendo, no verso 6, Samuel, um profeta experiente, ainda se deixou influenciar pelo aspecto da aparência. Nós não estamos falando de alguém que não conhecia, de alguém inexperiente. Nós não estamos falando de alguém que não tinha noção do que estava fazendo. Nós estamos falando de alguém que era um instrumento de Deus, que era um homem já tarimbado de experiência no seu ofício. Mas o texto, a primeira lição que nós tomamos aqui, que apesar de tudo isso, esse profeta, esse sacerdote, esse homem usado por Deus, ele falhou, porque ele deixou que os seus olhos escolhessem aquele que Deus havia de apontar. E é interessante que, quando nós começamos a leitura do texto bíblico, o Senhor deixa muito claro a Samuel,
Você vai buscar Jessé, a casa de Jessé, diante dos seus filhos, eu mostrarei a você quem será o novo rei. Deus já havia orientado. Ele disse, eu mostrarei. Mas o texto sagrado, no verso 6, diz que Samuel, esse profeta experiente, deixou-se influenciar pela aparência daquilo que ele viu. E isso é muito triste. E quantas vezes nós fazemos isso em nossas vidas? Deixamos que as aparências nos enganem. Eu me lembro agora do texto de Abraão e Ló. Quando Ló dá o direito que era dele, ele abre uma exceção e fala, escolha. E Ló olha para as campinas de Moabe, e ele fala, eu quero aquele lugar. A aparência. Ele viu aquelas campinas bonitas, provavelmente tudo verdinho, tudo bonito. E falou, eu prefiro ali. E Abraão certamente ficou com a pior parte da terra, naquela região. Mas os irmãos sabem o final da vida de Ló. Se não fosse o próprio Abraão, com seus homens, irem salvar ele, ele escolheu ir para um lugar terrível, Sodoma e Gomorra. Ele foi para a pior região que tinha. Ele usou a aparência daquilo que estava vendo. Como isso pode ser danoso? E como aprendemos aqui que apesar da nossa experiência, você pode dizer, eu não sou mais um menino, eu sou experiente, eu sei escolher, eu já vivi o suficiente para fazer as minhas escolhas de forma acertada. Bom, Samuel também poderia dizer isso e dizer que dentre aqueles que exerciam o ofício na sua época, ele era o principal e ainda assim ele errou, irmãos. Isso nos ensina que nós precisamos tomar muito cuidado com as escolhas que fazemos, com a traição que os nossos olhos podem causar quando nós olhamos ou escolhemos um caminho, uma pessoa, um trabalho, e aquilo que chama a atenção dos nossos olhos nem sempre será o caminho que Deus direciona. A lógica humana muitas vezes nos leva a escolher aquilo que aparentemente aos nossos olhos é bom. No entanto, Deus nos lembra que na sua perspectiva, Ele vai dizer que a perspectiva divina, ela é diferente da nossa. E a perspectiva do homem, ela é muito falha. Nós precisamos entender isso. Nós somos constantemente tentados a avaliar as pessoas e as situações pela aparência. Devemos pedir a Deus que nos ajude a exercer e a ver, a enxergar além das aparências, para termos discernimento da vontade de Deus. Essa é uma palavra em desuso nesses dias, que é o tal do discernimento. Discernimento é alguma coisa muito importante. Lá no Novo Testamento, os escritos sagrados vão dizer assim, vocês vão precisar discernir os espíritos, para saber se esse espírito é do Espírito de Deus, vem do Espírito Santo de Deus. Veja, porque tem o espírito humano, tem o espírito de Satanás, que é os demônios que ele usa, o espírito de engano, e o Espírito Santo. E é por isso que o nome é Espírito Santo, parece ser diferente do espírito humano, da vontade humana e da vontade de Satanás, com suas artimanhas. O texto sagrado vai nos ensinar que é preciso mais do que experiência, é preciso de uma dependência de Deus, de um cuidado entre as situações que muitas vezes são colocadas diante de nós, para que possamos pedir ajuda de Deus, porque nossa visão é muito limitada, e ela é enganosa, porque ela tem a influência daquilo que vivemos, daquilo que está no nosso coração, e nós não podemos andar pela aparência, senão sairemos da vontade de Deus. Isso é muito forte, porque é importante, porque isso pode mudar a nossa vida, de tal forma que pode mexer com a eternidade de pessoas. Olhar dessa forma é como um pintor que é alguém que olha uma tela em branco, só exemplificando, mas ele enxerga ali um potencial grande, mas outros vão olhar para aquela tela com os seus olhos e vão dizer, é apenas uma tela em branco, não serve para nada. Mas um pintor, um artista, ele olha e fala, isso não é apenas uma tela em branco, isso pode virar arte, isso pode ser, é de um potencial incrível. Então, os nossos olhos, na nossa limitação, pode olhar alguma coisa e falar, não vale nada, sinceramente não vejo perspectiva nisso, mas o olhar de Deus é diferente. Deus enxerga aquilo que nós não enxergamos, assim como um artista plástico enxerga numa tela aquilo que eu e você provavelmente não vê, um potencial de uma tela em branco. E a gente vai falar, é só uma tela em branco, ele vai dizer, não, é uma grande obra de arte. Deus enxerga dessa forma. Deus não se impressiona com aquilo que impressiona o homem. Guarde essa palavra.
Deus não se impressiona com aquilo que impressiona o homem. O texto sagrado, na primeira lição que aprendemos aqui, diz que Samuel olhou aquele primeiro filho e disse: está diante do Senhor o seu ungido. Vindo de quem vem, é uma lição importante para vermos o quanto é importante estarmos conectados com Deus, para usar um termo moderno, ligados ao Senhor, dependentes do Senhor. Perguntar a Deus, pode ser um jarro de ouro: Deus, é a tua vontade? Deus, é isso que o Senhor tem para a minha vida? Pode ser aquela proposta mais tentadora, você fala assim: impossível, é a oportunidade da minha vida. Pois é, ela só será a oportunidade da sua vida se ela estiver no centro da vontade de Deus. Porque senão ela pode ser a derrocada da sua vida, porque são os teus olhos, é o seu coração caído, é a sua cobiça, e é assim que o mundo age, usando desses artifícios para enganar os homens, e muitas vezes até a própria igreja, de escolher por apenas aquilo que está diante de nós. A primeira lição que tiramos nesse texto, e a primeira pergunta que vai, é como nós temos escolhido as opções que aparecem diante de nós. É apenas pelo nosso próprio olhar? É apenas por aparência? Eliabe, o texto vai dizer que era bonito, alto, forte. Deus, quando olhou para ele, falou: certamente não é esse. Samuel olha e diz: certamente é esse. O ungido do Senhor está diante dos meus olhos. Veja como é diferente a perspectiva de Deus e a perspectiva humana. Por isso, o conselho bíblico e o que aprendemos aqui é sempre: olhe com o olhar do Senhor. Amém? A segunda coisa está no verso 7, e eu queria que você colocasse aí, projetasse o verso 7. O coração é o foco de Deus. Se o foco do homem é a aparência, aquilo que está diante dos seus olhos, o foco de Deus é aquilo que a gente não pode enxergar. E aqui está o segredo desse texto. Porque, em segundo lugar, nós aprendemos aqui que Deus olha o coração. O foco de Deus não é a aparência. O foco do homem é a aparência. O foco de Deus não é a aparência. O foco de Deus é enxergar aquilo que nós não enxergamos. Eu costumo dizer que aquilo que a gente não vê é mais importante do que aquilo que a gente vê. Essa é a regra. Essa é a matemática dos céus. Essa é a ciência de Deus. Quando você vai a um pé de qualquer que seja a fruta, vamos usar aqui uma fruta nossa que bem popular, a manga, e você olha o fruto e você se agrada do fruto, e você acha o fruto lindo, e o fruto é resultado daquilo que você não vê, das raízes daquela planta. Se o fruto está bonito, é porque as raízes daquela planta que você não vê estão sadios. Mas se o fruto não está bom e os seus olhos olham, e você tira aquele fruto e fala: esse aqui não está bom, e joga fora, vai nascer um outro e vai nascer do mesmo jeito, porque o problema não é o fruto que você está vendo, é aquilo que você não vê. A vida é assim. As nossas escolhas passam por um raio-x que só Deus tem. Ele pode lhe dar discernimento se você buscar e depender dele. Samuel falhou nesse quesito, pelo menos inicialmente. Ele disse: está diante do Senhor. Deus falou: não. Para dizer: não me agradei desse, você olhou a aparência. Então, o segundo ponto aqui, o foco do Senhor é diferente do foco humano. Deus sonda corações, irmãos. Veja aí no verso 7, o Senhor declarou a Samuel que ele não olha o exterior, mas ele olha o coração. Ele rejeitou Eliabe e os outros irmãos por esta razão, porque Deus olhou para o coração daqueles homens, e eles podiam ter até qualidades físicas, mas Deus falou: esses não, eu estou vendo o que você não vê, profeta, eu estou vendo o que você não pode enxergar, Samuel. E isto nos ensina uma grande lição. E para o texto que vamos, para o próximo ponto das histórias de Davi, que eu elegi como o segundo ponto de uma história interessante, que é a batalha contra Golias. Eles estavam lá, eram do exército do rei, tinham um know-how, tinham um bom cargo, por assim dizer. Quem era alistado no exército tinha um certo status. Davi tinha status algum, porque quem cuidava de ovelhas era ninguém, era o menor, era aquele desprezível, não servia para muita coisa. Mas naquele episódio, que nós vamos ver em outra oportunidade,
Foi Davi, o pastor de ovelhas, que chegou lá e decidiu a parada. Deus já conhecia o coração de Davi. Porque junto com o exército de Saul estavam os filhos de Jessé, fora Davi. E eles não fizeram absolutamente nada. Aliás, ainda chamaram Davi de arrogante, que Davi estava causando tumulto no acampamento do exército. Perceba, Eliabe não era o escolhido, nem outros que passaram, porque Deus olha algo que a gente não enxerga. Ao longo das Escrituras nós vemos que Deus está interessado na integridade das intenções do coração. Jeremias capítulo 17, verso 10, pode projetar aí, Jeremias 17, 10. Davi foi escolhido porque era um homem segundo o coração de Deus. Atos 13, 22 vai falar sobre isso, vai nos apontar a importância de um coração. Mas quem olha o coração e conhece o coração, só Deus. Deus sabia que aqueles que estavam passando ali não dariam um bom rei. Suas intenções, aquilo que passava em seus corações, não estava dentro daquilo que Deus buscava em um homem, em um futuro rei. As Escrituras sempre nos mostram como Deus elege e escolhe. Como cristãos, nós precisamos priorizar o coração íntegro, puro diante de Deus, buscando agradá-lo no íntimo, não apenas na aparência exterior. Não adianta se perfumar, vestir bonito e querer bancar de eu sou bonzinho, sou perfeito, porque Deus sabe. Não adianta querer ser eleito, escolhido por Deus, e Deus controla todas as coisas. A gente dá as desculpas, fulano não gostou de mim, o pastor, o chefe, o patrão, o pai, a mãe, o avô, a avó, não, escolheu fulano, me escolheu, é preconceito, eu fui injustiçado. São as nossas desculpas, não é assim que a gente age. Não são as nossas desculpas. Eu não estou dizendo que em todos os casos, mas em muitos deles é que Deus conhece exatamente o que está passando no seu coração. Deus conhece a arrogância, a malícia, Deus sabe tudo. O que não está diante do Senhor? Quem é que pode esconder? Podemos esconder dos homens. Podemos agradar os homens com um aspecto visual, mas jamais passaremos no crivo de Deus sem o quebrantamento. Em segundo lugar, eu aprendo aqui com os irmãos, nessa passagem, que Deus está olhando diretamente para o teu coração, não é para o perfume que você colocou, o penteado que você fez, a roupa, o sapato, não é pela elegância do seu andar. Deus está focando no teu coração, nunca se esqueça disso, e as atitudes e consequências da sua vida, muitas vezes têm a ver com isso, de Deus simplesmente bloquear. Falar, não, suas intenções são completamente erradas. Enquanto você não corrigir, não consertar, não trazer o seu coração diante de mim. Eu falei pela manhã, Provérbios diz assim, filho meu, dai-me o teu coração. Deus não pede a sua mão, Deus não pede o seu pé, Deus pede o seu coração. Porque o foco de Deus é o coração humano. E como cristãos nós precisamos priorizar diante de Deus essa lavagem do nosso coração, essa purificação do nosso coração, porque Deus sabe da malícia dos nossos corações, das vinganças dos nossos corações, da forma que os nossos corações agem. Ele conhece. Não tem a ver com a sua aparência, tem a ver com aquilo que passa lá dentro. E por isso Deus nos ensina nesse texto que Ele olha aquilo que o homem não pode ver. Lucas 18, no verso 9 a 14, a parábola do fariseu e do publicano retrata um pouco disso. Nos lembra que Deus prioriza mais a humildade e a sinceridade do que a exibição e a piedade falsa. Aquele texto vai falar sobre isso. O fariseu chega, bate no peito e fica igual um pavão diante do altar de Deus, dizendo o que ele fazia, que ele era. E um publicano, não ousa chegar perto do altar. Os irmãos conhecem a história. E fala, Deus, não sou digno, tenha compaixão de mim. E a Bíblia vai dizer quem saiu justificado, o publicano e não o fariseu, porque Deus conhece o coração. Deus sabe todas as coisas.
A Bíblia diz, Tiago vai dizer, porque de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também, acho que é Tiago. Não adianta, nós não podemos enganar a Deus. Deus está olhando outra coisa, e Deus está com foco no coração da sua igreja, dos homens. E o texto sagrado mostra que Samuel olhou, em primeiro lugar, a aparência, e Deus agora nos ensina que Ele olha aquilo que a gente não vê. Deus não se importa com o que você veste, mas Deus se importa com aquilo que você é. Se você é alguém de um coração quebrantado diante dEle. Eu volto a dizer, os irmãos, o pai de Davi, os irmãos de Davi, deviam estar ali alegres, felizes, provavelmente devem ter se preparado, talvez até feito uma postura para impressionar, e impressionou outro homem, mas não poderia impressionar a Deus, porque o texto nos ensina, e o Senhor vai dizer ao profeta, no verso 7, que Deus, Ele não olha como o homem olha. Ele vai dizer o Senhor, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, quer dizer, o exterior, porque eu o rejeitei. Entende por que Deus rejeita muitas vezes? Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, Deus, porém, o coração. Essa história, primeira história de Davi, nos ensina em segundo lugar, como devemos olhar as coisas. Fala, mas eu não sou Deus. Então olhe através dos olhos do Senhor. Na verdade, o que o texto quer nos ensinar, com essa repreensão do Senhor ao profeta, é que nós devemos escolher e andar nessa vida, através dos olhos de Deus. Por isso ele disse, eu sou a luz do mundo. Quem anda comigo não anda em trevas. Ele não apenas deu a luz aos cegos, enquanto andou sobre a terra. Ele é a luz do mundo. A igreja enxerga através dos olhos do Senhor. O salmista vai dizer, na minha luz, na tua luz, vemos a luz. Porque senão é escuridão, é engano, é dolo. É a atitude e motivação de um coração caído e corrupto, que só Deus pode corrigir. Deus não se importa com a roupa que você veste, mas com aquilo que você é. Terceira lição que nós aprendemos aqui está no do verso 11 ao verso 13, pode colocar aí, por favor. Deus chama aqueles que a gente menos espera. É verdade. Davi, quando nós pensamos no texto sagrado, nós poderíamos falar, meu Deus, que injustiça. Por que Davi não estava ali? Por que Jessé, por que esse pai não chamou Davi? Se o profeta designou aquele homem que apresentasse os seus filhos, todos os seus filhos, por que Davi não estava ali? Era direito de Davi, ainda que Deus não quisesse escolher, ok, mas era direito de Davi estar ali. O texto não entra em detalhes o que fazia esses outros irmãos de Davi. Davi, a gente entende porque o texto deixa claro, Davi estava trabalhando. Vou repetir, o texto não fala o que os outros filhos de Jessé estavam fazendo. Eu não quero nem entrar aqui em pormenores. O que a Bíblia não diz, eu não vou dizer. Mas eu posso especular. Mas a Bíblia diz aonde Davi estava e o que estava fazendo. Davi estava honrando o seu pai. Davi estava trabalhando para o pai e para a família. Davi estava colocando sua vida em risco. Davi estava sendo forjado em um campo de ovelhas. Vamos ver na outra mensagem. Ele vai citar a sua prática de pastor. Davi estava conhecendo
e sendo inspirado por Deus nas madrugadas e madrugadas da solidão da noite, dos perigos, Davi estava buscando a Deus e se aproximando de Deus, porque é impossível estar em um lugar deserto, árido, e na noite, temperaturas abaixo de zero, os lobos e os leões da vida, os ursos e os leões. Davi estava sendo forjado, dependendo de Deus, se aproximando, sendo treinado, longe da sua família, cuidando do sustento da sua família. Era o menor, mas era o maior no ofício que fazia. Mas foi desprezado. Foi esquecido pelo próprio pai, que não lhe deu o direito de estar ali, que era dele. Mas a gente aprende aqui que, ainda que os homens falhem, e nós estamos falando de um pai, e todos podem falhar, Deus não falha. Então não adianta querer colocar a minha mãe, eu não tive do pai, eu não tive desse ou daquele, porque esse ou aquele não me... Por favor. Olhe para Deus. Deus não é injusto. Deus nunca falhará. A gente canta, a gente recita, a gente fala as coisas e esquece de vivê-las. Quando a gente diz assim, que Deus é justo, que Deus não falha, que agindo Deus quem impedirá, pronto. Quando Deus age, quem impede? Mesmo que uma família toda esqueça de um filho que tinha direito, Deus não esqueceu. Porque a providência de Deus é isso, é agir sobre as circunstâncias, onde os homens estão falhando, quando Deus elege, quando Deus quer, Deus fará. Esqueceram de Davi, Deus não. Esqueceram de você, Deus nunca esquecerá de você. Deus nunca esquece. Deus não é injusto, Deus não falha. Deus está olhando o seu coração. Deus está olhando as injustiças. Deus controla todas as coisas. E o texto sagrado vai dizer que, ao passar todos, Deus falou, não é nenhum desses. E depois da repreensão, Samuel ficou bem quietinho e centrou-se, ali conectou-se com o Senhor, começou a olhar pela lente de Deus e falou, não é nenhum desses, acabaram os teus filhos. Que vergonha. Eu fico pensando aqui a vergonha de Jessé. Tem um. O texto não fala, mas talvez Samuel tenha repreendido e falou, e por que não está aqui? Porque a fala de Samuel é muito dura após isso. Ele fala, então ninguém sentará à mesa até que ele venha. Para dizer, não está certo isso. Chame-o. Davi foi injustiçado pelos homens. Mas Deus estava olhando tudo aquilo. E as escolhas muitas vezes são erradas do ponto de vista humano. Mas Deus é aquele que intervém na história, por isso nenhum de nós que confia no Senhor, pode dizer, vai esquecer de mim, Deus não esquecerá nunca. Deus está conduzindo a história para cumprir os seus desígnios. Se você tiver que ser rei, será rei. Desde que você esteja com o seu coração mostrando ao Senhor sua humildade, sua gentileza, sua aptidão, sua disposição de estar ali, separado, isolado, tudo isso Davi tinha. Davi não foi considerado pela sua própria família como uma possibilidade de ser o escolhido. Ele estava... Davi não desistiu. Ele não assumiu imediato, pelo contrário, sofreu foi muito. Falamos da caverna de Adulão, um fugitivo que acolhe um monte de problemático. Está lá na internet, eu publiquei também, através da mídia, soltei a semana toda e foi publicado um postzinho, 5 lições sobre a caverna de Adulão, está lá. Sofreu muito. Mas a história de Davi nos ensina a confiar no processo de Deus. E não desistir, e não subestimar as escolhas de Deus para as nossas vidas e as suas promessas. Assim como Deus fez como Davi, escolhendo e olhando para o seu coração, e acredite, Deus está olhando para o teu coração agora, Ele o chama para os seus propósitos, e eles se cumprirão, não será no seu tempo, na sua hora, do seu jeito, mas sim, Deus nunca falha, Deus não falhou com Davi. A pergunta é, estamos prontos e estamos
vestidos de humildade, de integridade no coração, para responder esse chamado. Que possamos confiar nas escolhas de Deus para as nossas vidas. Não se lamente se você fez o possível para alcançar aquele objetivo, não deu certo. Talvez isso não seja para a sua vida. Nem todo mundo vai ser pastor, nem todo mundo vai ser presidente, nem todo mundo vai ser deputado, nem todo mundo vai ser professor, nem todo mundo vai ser servidor público, nem todo mundo vai ser gerente, mas alguma coisa Deus te chamou, Deus não te rejeitou, Deus tem tempo e propósito. E talvez até já te escolheu para algumas dessas, só que ainda não chegou o tempo e você precisa entender que o tempo de Deus é um tempo diferente do seu, amém? Mesmo quando o mundo diz não e nos dá oportunidade, não nos dão, Deus nos vê, Deus exerce a sua justiça, Deus exerce a sua graça, e Ele nos chama para cumprir o seu propósito. Que Deus aplique essa palavra no coração da sua igreja. Vamos ficar de pé, vamos orar. Por isso escolha através dos olhos de Deus, e entenda que Deus vai agir na sua vida, na hora e no tempo dele. Não se sinta injustiçado, simplesmente o sirva e esteja conectado a Ele.